Na verdade, a gente está fazendo isso preparando para as mensagens que vão vir para o retiro, como nós já tínhamos avisado. E existe um texto que nós vamos trabalhar hoje, que eu confesso para vocês, irmãos. No começo, eu gosto muito do texto, é um texto bíblico interessante. E conforme eu fui trabalhando nele durante a semana, ele foi me confrontando cada vez mais. E eu acho que vai confrontar todos nós aqui. Vocês estão preparados? A gente fala, Espírito Santo, fala comigo, tal, e quando ele fala, a gente fica meio assustado com algumas coisas, né? Mas é sempre bom poder ter a revelação de Deus. E esse trecho bíblico que nós vamos estudar, na verdade, é Hebreus 12. Aliás, gente, eu sempre fiquei falando, né, que o Pedrão ia apresentar como é que faz aquele negócio do QR Code. Aí eu esqueço do Pedrão. O Pedrão hoje não está aqui, está lá embaixo fazendo o sagu, sei lá o que é, a sobremesa chinesa. E eu vou explicar rapidamente. O boletim, nós reduzimos a impressão do boletim. E ali atrás, debaixo do relógio, você vê um negócio que se chama QR Code, certo? Aí você baixa um aplicativo no celular que faz a leitura desse código e você vai baixar o boletim no seu celular. A única coisa é que você não vai poder digitar, mas aí você abre o seu bloquinho de notas, põe lá, Ministro Alberto, pregação do dia 4/2, e faz a sua anotação. Mas lá vai estar o devocional, vai estar os avisos. Algumas câmeras já tem, né? Esses aí são os mais modernos. O meu, para você baixar um... Ou não sei, né, se você usar direito, mas eu tive que baixar um aplicativo. Normalmente ele tem propaganda e tal, mas ele não vai afetar quase nada a sua memória aí, tá? Aí nós estamos fazendo isso porque nós queremos valorizar a sustentabilidade, né? Também poupar o tio André, coitado, aquilo lá. Acho que assim, na hora da gente... É tipo uma penitência aquilo, na hora de imprimir os boletins. Você está pagando pelos pecados ali, a impressora falha, aí sai 15 folhas de uma vez só, embola tudo, trava o cartucho. Dá um trabalho que vocês nem queiram saber. A impressora precisa ir para manutenção, concordo. Mas é para poupar também o trabalho do tio André, poupar papel, e eu sei que muitos deixam jogados por aí. Embaixo da mesa de som eu sei que tem uns 8, 9 boletins, já entregando aí o pessoal do som. Não digo que é do português, mas tem um monte. Aqui também tem alguns. Mas tá bom. É só para a gente evitar esse tipo de coisa, deixar a casa do Senhor em ordem. E também o visitante, a gente continua imprimindo, porque caso ele queira levar, ali tem os telefones de alguns líderes, tem os horários das células, ali existe também a leitura da semana, um capítulo por dia, os avisos, e é sempre importante a gente estar ligado com os avisos. Eu sempre falo no final do culto, mas lá está registrado para que você não perca as informações. Tá? Então é só isso, eu esqueci isso da semana passada. Hoje nós não temos muita gente aqui, nós estamos em poucas pessoas, mas ajude a divulgar isso na sua célula e no grupo que você faz parte aí, com os irmãos que você caminha, tá bom? É importante para a gente poder não perder esse contato com a igreja. Despertamento espiritual. Eu não sei qual foi a sensação que vocês tiveram, ou o que Deus trabalhou nos seus corações desde a semana passada, no coração de vocês. Mas a ideia é que a gente, mesmo sabendo, vamos falar sobre uma vida de adoração, vamos falar sobre leitura da palavra, vamos falar sobre isso e aquilo, mesmo sendo itens comuns e básicos que a gente ouve todo domingo, é para ter realmente um despertar. E eu vou te falar, despertar não é fácil. A gente até brincou, né? Botou lá o desenho do despertador, e uma pessoa dormindo. É difícil. Imagina para a realidade espiritual, imagina para você viver o sonho que Deus tem para a sua vida, ou o sonho não, o plano de Deus para a sua vida. É difícil você pegar, olhar à sua volta e falar, Deus tem um propósito maior do que o que eu tenho vivido. Como é que eu posso fazer para me envolver com isso? De que maneira eu posso estar sensível à voz de Deus para ter a direção correta? E eu vou desmistificar uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido muito seriamente. Às vezes a gente acha que pelo fato de ouvir Deus e seguir o caminho correto, a gente não vai ter tribulação, não vai ter prova. E a gente vai descobrir com esse texto bíblico que, pelo contrário, aí que vem os momentos de tensão, os momentos muitas vezes de desespero, e de coisas que a gente não sabe lidar, porque o Senhor quer tratar o nosso coração. Nós temos que lembrar que nós estamos numa caminhada até a eternidade, certo? Vocês concordam? Vocês estão caminhando, estão parados, estão dormindo, estão correndo? É importante, é o posicionamento que nós temos. E o texto do despertamento espiritual que nós vimos semana passada, Efésios, né, fala exatamente sobre isso, fala, desperta aí dentre os mortos, né, e começa a viver. Jesus tem uma vida nova para cada um de nós. Vamos abraçar essa oportunidade de viver de uma forma diferente, viver como o Senhor se agrada. E aí aqui nós vamos falar sobre algo muito comum na vida cristã,
várias pessoas já trabalharam esse tema, mas nós vamos falar sobre uma corrida que nos está proposta. Obviamente, né, Hebreus fala sobre isso. E vamos ler o trecho bíblico, você pode acompanhar no telão, ou na sua Bíblia, se você preferir. E eu dividi essa mensagem em alguns tópicos. Aí está no seu boletim bem definido, está na internet, como já falamos. E eu vou começar lendo o capítulo 12, se eu não me engano, de 1 a 4, tá bom? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Corra com perseverança. Você vê que esse trecho bíblico ele já chama a gente para uma realidade. Quem aqui já se cansou nessa caminhada? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Né? Quem aqui tem uma luta contra o pecado? Se você parou de lutar, irmão, aí você vai voltar na pregação anterior. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Né? Mas todos nós aqui enfrentamos pecados. E o trecho bíblico ele é muito claro. Ele fala assim, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aí você fala assim, esse irmão do meu lado que é testemunha? Também, mas futuramente talvez. O texto está falando nas pessoas descritas no Hebreus 11, no capítulo anterior. Ali fala do quê? Do Hall da Fama? Como é que é? A calçada de Hollywood Gospel. Ele começa a falar de vários personagens, pessoas que viveram e sofreram pelo nome de Cristo, pelo aquilo que estava proposto para eles, essa caminhada da fé, e eles não desertaram. Ele cita várias pessoas do Antigo Testamento e vai caminhando por ali, e você vê que a gente não vai falar que é o Paulo que escreveu essa carta. Tem gente que fala que é. Eu não vou afirmar, porque realmente a gente não sabe quem foi o autor de Hebreus. Mas ele tem muito conhecimento do Antigo Testamento. E provavelmente a carta é destinada aos hebreus, ele está falando para o hebreu, então ele tem que falar a língua do hebreu. E ele começa a fazer uso desses personagens, dessas pessoas que viveram ao longo da história, desde a formação de Israel. E começa a falar, esses caras viveram assim, esses caras lutaram assim, eles foram até o fim, eles foram um exemplo de fé, eles são um encorajamento para nós. Cara, várias vezes eu olho assim, leio a história de José, eu falo, mano, essa história me encoraja. José sofreu demais, gente. Tipo, você olha a história dele, se você pudesse tirar fotos, você vai vendo aquele cara inocente, daqui a pouco, eu falo bastante dele, né? Mas é porque é uma história que realmente é inspiradora. Ele inocente ali, bobão, mimado e tal, daqui a pouco ele é traído pelos irmãos, ele sofre uma traição familiar, ele provavelmente sofreu não só uma dor emocional, mas física, porque jogaram ele lá no poço, e imagina. E aí daqui a pouco vai se alongando aquela história, ele é vendido como escravo, ele era o filhinho do papai, ele está sendo vendido como escravo, ele está saindo daquele lar que ele está acostumado, indo para uma terra estranha, de repente ele chega num lugar ali, ele tem que aprender tudo sozinho. E no final a gente já sabe qual foi a história de José. Mas ele se encaixa nisso, ele é um exemplo de fé, ele é um encorajamento. Essa parte de Hebreus fala assim, existe uma corrida, e se você olhar para trás, muitos já correram essa corrida e venceram. Muitos já chegaram no final. A gente vê, é legal a Bíblia, por quê? Porque você pega e lê a história do começo ao fim. Nossa, Abraão, o pai da fé, né? Conheceu Deus mó de perto. Mas lá está registrado os pecados dele. Na Bíblia está registrado os vacilos de Abraão, a incredulidade de Abraão e também a fidelidade de Abraão. E aí, quando ele fala assim, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, ele fala assim, olha para Abraão, olha aquela época que ele vacilou, olha depois como Deus trabalhou no coração dele, olha o final da vida de Abraão. E é assim que ele vai trabalhando esses personagens. Talvez você, na sua caminhada cristã, você tenha alguém que te antecedeu, alguém que veio antes de você e que marcou a sua vida. Talvez seja uma avó, talvez seja um pai, talvez seja um bisavô, talvez seja algum missionário dos tempos modernos, tipo Hudson Taylor. E aí você olha para trás e fala, esse cara correu essa corrida e ele foi até o fim. A gente gosta, né, de citar alguns autores, tipo Tozer, o John Piper está vivo ainda, graças a Deus. Mas são pessoas que você olha assim e fala, esse cara aí está caminhando com Jesus, cara, e vale a pena. Porque olha as coisas que ele fala, alimenta a minha alma.
E esse cara aprendeu de quem? De Jesus. Não é um conhecimento intelectual. Não foi assim que ele ficou estudando a Bíblia, agora eu já decorei alguns versículos e eu vou pregar. Ele tem vida. E quando você ouve esses caras falando, a gente fala os antigos, né? O mais recente que faleceu foi o Russell Shedd. Muita gente nem sabe quem é o Russell Shedd. Ele largou mão da vida dele lá nos Estados Unidos e veio ser missionário desde novo. E ele fala português melhor que eu. E ele é um senhor que, quando você ouve falando, ele tem autoridade. Existem muitos outros, muitos outros. E, na verdade, essa é, eu creio, essa grande nuvem de testemunhas que está nos rodeando. São pessoas que você olha assim, e lá na frente já viu que ele passou, correu e atravessou a linha de chegada. Por isso que eu falei, talvez alguém que antecedeu você. A minha mãe sempre fala de uma avó, que eu nem conhecia essa avó, e ela foi a primeira a se converter da família. Hoje eu estava conversando com meu pai, com a esposa dele, né? Meu pai casou de novo, eles são divorciados, meu pai e minha mãe, e eu tenho um irmão de 18 anos, se você não sabe, e se você não sabe, meu pai se chama Alberto, eu me chamo Alberto, meu irmão se chama Alberto. É a trilogia. Antes de Star Wars, eu sou. E comecei a entender a história do meu irmão, eu não sabia a história do meu irmão. Ele quase morreu quando nasceu. E a mulher do meu pai, ela não podia engravidar. E meu pai já era velho. Falei, parece Abraão e Sara, né? E assim, eu não entendo os caminhos de Deus, meu. Tá, ok, divorciou, casou de novo, tal, mas o meu irmão nasceu. E isso, na verdade, foi uma coisa que sempre fiquei encucado. Eu falei, pô, Deus, espera aí. O Senhor abençoou o casamento, o Senhor não aprova o divórcio. Mas meu pai se divorciou, casou de novo e nasceu meu irmão. E se ele se converter, se ele crer em Jesus, ele tem a vida eterna. E a Bíblia fala que todos os dias dele estão escritos no livro da vida. Eu comecei a ficar maluco com essa história. Mas aí eu comecei a falar, se meu irmão nasceu é porque Deus tem um propósito na vida dele. E aí eu fui entender como é que foi esse processo todo. Porque a gente só sabia partes da história. E eu comecei a saber uns detalhes. E ela não tinha possibilidade de engravidar. E para piorar a situação, ela começou a tomar um remédio que era abortivo, porque ela foi fazer um exame. Eu não vou saber falar as coisas, me perdoe, eu esqueci todos os nomes. Eu não quero passar vergonha na frente do pessoal da área de biológicas, né? Como eu sempre faço aqui quando eu vou citar alguma coisa. Mas ela tinha um negócio lá que estava muito alto. E meu pai estava com medo que fosse um tipo de câncer. Então, eles começaram a entrar com um remédio, e esse remédio tinha, vamos dizer assim, o poder abortivo. E o chefe da clínica que ela trabalhava, quando meu pai estava viajando, olhou para ela e falou assim, vem cá. Ela até falou, você está me estranhando? Você é louco? Não, senta lá, deita lá na maca, lá, não sei como é que é o nome do negócio. E ele só passou a mão. E ele falou assim, você está grávida, de 3 a 4 meses. Ela até pulou do negócio e falou, você é louco, sai daqui, não sei o quê, porque estava todo mundo atormentando ela. Porque ela estava tendo reações que, na minha cabeça, eu falava assim, pai, você é médico, ela é formada também em fisioterapia, e vocês não sabiam que ela estava grávida? Na minha cabeça era absurdo, né? Mas eles contando hoje, começaram a ver cada detalhe, eu falei, é um caminho de fé. E meu pai falou que ele foi, quando o meu irmão nasceu, ele teve um problema lá com o cordão umbilical que estava enforcando ele e tal, nasceu todo roxinho, e meu pai pegou e colocou ele lá no local. Você vê que eu estou usando as minhas palavras, né? A minha versão, a versão do diretor aqui. Depois você pode conversar com meu pai, eu dou o telefone dele. Aí eu botei ele no negocinho lá, na manjedoura, termos teológicos. E aí ele falou assim, Deus, está nas suas mãos. E ele falou assim na mente, né, para o meu irmão, agora é você, filho, eu não posso fazer mais nada, você está nas mãos de Deus. E ele não entendia, ele falou, como é que Deus permite nascer e depois tem todo esse processo difícil e ele pode perder a vida? Então, quando eu li aquilo, eu falei para o meu irmão, você é um milagre. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E eu ainda falei para eles assim, todos nós deveríamos saber como foi o início da nossa caminhada, lá atrás mesmo. Quando a gente era um pequeno Y, um pequeno X, e eu descobri que o Y ele é mais rápido, e o X, na verdade, ele dura mais. Então, existe uma briga lá desde o ventre entre a briga dos sexos, né? E dizem, eu não sei, mas que as mulheres judias, elas davam uma inclinadinha no ventre para o Y chegar mais rápido para nascer homem. Enfim, não, isso não é mentira, são fatos. Deve ser aquelas coisas de vó, né, que você tem que tomar um chá de boldo e tal, mas o fato é que nasceu o Y lá, chegou mais rápido e nasceu meu irmão. E eu falei, o nascimento é um milagre. Mas desde que nós estamos sendo concebidos no ventre da nossa mãe, nós já estamos numa corrida. E você já competiu com milhares, certo? Muitos. E você venceu. Eu sei que isso é batida, é uma mensagem batida.
Mas hoje fez sentido quando eu vi que meu irmão nasceu. E eu falei, se nós parássemos e olhássemos a nossa vida, eu falei, Deus escolheu para que eu nascesse nessa família. Deus me escolheu para que eu nascesse nessa geração. E Deus me escolheu para nascer para adorá-lo, para chegar próximo dele, para voltar a ter aquela expressão do que é um adorador. E eu li que o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então a vida tem um propósito. Mas a Bíblia está falando assim, pega todo esse exemplo que vocês têm desde o passado, todos esses exemplos que estão na Bíblia. Essa é uma grande nuvem de testemunha. Olha para esses caras, eles concluíram essa corrida, você também vai concluir. Deus nos incentivando. Só que vem mais. Ele fala, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que te atrapalha na caminhada cristã, irmão? Isso é uma coisa que só você sabe responder. Será que é a cobiça? Talvez uma idolatria, algo que você guarda no coração que é maior que Deus? O que tem prendido, te atrapalhado nessa caminhada? Eu vou ser sincero, a nossa vontade, vamos supor, vamos apostar uma corrida. Se eu fosse chamar o Boaz, o William, o Enoque, o Milton eu sei que ele é competitivo. Se você mandar esses caras correrem o máximo que eles podem para chegar numa linha de chegada. Fala assim, mano, se você chegar lá, você vai ganhar. Se você prometer dinheiro, aí que os caras correm, né? Mas você fala assim, vou te dar um chocolate importado lá, sei lá, um Lindt. Mano, os caras, o Milton principalmente já vai estar querendo queimar a largada ali. Chocolate não? Ali já deu um beliscão, chocolate não pode. Até o carnaval pode, depois aí você libera. E de repente todo mundo sai correndo. Você dá o seu melhor, você quer ganhar, você quer vencer. Você não quer ficar para trás. Não é verdade? Agora, se o prêmio não for interessante, ou até mesmo for uma punição, você vai ficar enrolando para chegar na linha de chegada. E aqui ele fala, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E muito mais, ele fala assim, e do pecado que nos envolve. Existem duas coisas que nos atrapalham na caminhada. Ou melhor, que nos impedem de correr livremente. Um é esse peso, essas coisas que nos atrapalham, que você sabe muito bem o que é. E outro é o pecado que está nos envolvendo. Cara, pensa um corredor, quem já correu aqui alguma, não precisa ser maratona, mas uma corridinha do Pão de Açúcar, tal, corridinha do bairro, caminhada da terceira idade, alguma coisa você já fez que você precisava se deslocar, né? Agora imagina, você está correndo e vem um saco de supermercado na tua cara. É horrível a sensação, né? Não é verdade? Eu lembro que a primeira corrida que eu fiz do Pão de Açúcar, eu estava correndo e tal, e aí chegou na curvinha ali, perto da maldita Rubem Berta, que parece que não é nada, mas é uma subidinha desgraçada, e o cara me deu um copo d'água. Agora imagina eu correndo com um copo de água fechado, querendo abrir para beber. Aí eu, meio assim, aí começava a vir água na cara, aí eu ia beber, ficava... Eu estava me atrapalhando, eu queria beber, mas estava me atrapalhando na corrida. Então, essa ilustração bíblica, eu estou sendo, assim, cômico na ilustração, mas é muito sério. A gente tem coisa que está nos atrapalhando na caminhada cristã. E ele fala, se livra desse negócio. E também o pecado. O pecado é igual o saco de supermercado que vem na tua cara, não deixa você respirar, impede a sua visão, atrasa a sua chegada. E o pecado vem, está nos envolvendo, ele está lá querendo nos amarrar, para a gente não correr. Um cara vai fugir, né? Tem aqueles filmes, o cara faz a laçadeira lá, taca no pé, o cara cai. O pecado é isso, ele nos dá uma rasteira. Ele nos segura, ele não quer que a gente chegue na linha, na linha final, na linha de chegada. O pecado, ele nos impede. E aí ele fala assim, tenham como foco Jesus. Olha para Jesus. Ele fala que Jesus, na verdade, ele usa um termo, autor e consumador da nossa fé. Eu sempre fiquei pensando, autor a gente sabe o que é, aquele que cria, né, aquele que originou o negócio. Mas o que é um consumador? Aquele que consome, tá ok? Mas no sentido de finalizar. Em outras palavras, é em Jesus que começa a nossa fé e termina a nossa fé. Em outras palavras, resumindo ainda mais, é só nele que a gente pode confiar. É só nele que a gente tem que olhar. O autor de Hebreus está nos dizendo que nós temos que ter os olhos fitos em Jesus. Se Jesus correr para a direita, nós temos que correr para a direita. Se Jesus abaixar, a gente tem que abaixar. Se Jesus pular, nós temos que pular. Seguir ele fielmente. Ele sabe o caminho, na verdade, ele é o caminho. Então nós estamos correndo e nós temos um alvo, nós temos um foco, nós não podemos perder esse foco. E esse pecado e essas coisas que nos atrapalham, elas têm o objetivo de nos desfocar nessa caminhada. Você está correndo lá, seguindo Jesus, daqui a pouco você olha uma menininha passando, já vem um buraco
pedra e tudo mais, já caiu, tropeçou, está tudo machucado, levanta, continua seguindo Jesus. Mas a caminhada é essa, meu. Não é um terreninho plano que você vai correr de olho fechado, tocando a musiquinha lá do Carruagens de Fogo, né? Câmera lenta ainda, assim, comercial de papel higiênico. Não. Está tendo guerra, está tendo bomba explodindo, mina que se você pisar explode, tem a afronta dos inimigos, tem flecha, tem os dardos inflamados do maligno. Existe essa batalha. Então, quando você acha assim, eu sou um cristão, ok. Mas, cara, existe uma força do mal contra você, para não permitir que você chegue nessa linha de chegada. Por isso que ele fala, livra de tudo que está atrapalhando, desse pecado que te envolve, e corra com perseverança. Esse é um grande problema, irmãos. E eu tenho enfrentado esse problema. É difícil você perseverar. Vamos supor, você quer começar um empreendimento. Aí você começou, tá naquelas, né? O primeiro ano é difícil mesmo, tal, aí você vai para o segundo ano. Pô, o segundo ano também é difícil pra caramba, e não vai acontecer nada. Terceiro ano, quarto ano, quinto ano, daqui a pouco você fala, esse negócio aqui não vai para frente. Será que eu devo largar isso? A ideia da perseverança é você não desistir, é você continuar, você prosseguir. Obviamente, você vai fazer a leitura do momento e vai ver se continua ou não. Mas tem momentos que você vai ver que você realmente precisa perseverar. A gente vai falar de disciplina daqui a pouco. E uma definição que eu vi de disciplina é algo que você tem que fazer independente se você quer fazer. Se você se propôs a estudar 2 capítulos por dia, cara, todo dia você acordou com birra do mundo, você quer chutar todo mundo, mas você tem que ler os seus 2 capítulos, porque você se comprometeu. E é difícil, não é? A disciplina não é difícil? Nesse sentido de você se treinar ou se preparar para isso, é muito difícil. Mas depois ela se torna um hábito. E aí que está o desafio. Por isso que ele fala, corra com perseverança essa corrida que nos está proposta. E Jesus, olhando para Jesus, que é aquele que cria a nossa fé, que começa a nossa fé e conclui, consome e termina a nossa fé. Está tudo baseado nele. E aí ele fala do exemplo das testemunhas, mas ele olha para Jesus agora e fala assim, olhem bem, né, para Jesus, porque ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e se assentou à direita de Deus. Ele falou assim, legal, o pessoal do Antigo Testamento é bacana, o John Piper é legal, Paul Washer, esse povo todo, o pastor Chang, mas, cara, olha para Jesus agora. Ele suportou a cruz, porque ele tinha algo que traria alegria para ele no final. Quem é louco de correr maratona? É aquele que sabe que quando ele cruzar a linha de chegada, ele vai ter prazer naquilo. Mesmo cheio de dor, com fratura exposta, o cara cruzar a linha de chegada, ele chega lá, ele tem aquela sensação de conquista. Quando você vence um campeonato, um torneio, até jogo de videogame, né, os caras ficam felizes. Por quê? Porque você conseguiu cumprir um objetivo. E é disso que fala essa corrida. O que nos ajuda a completar a corrida? Olhar para Jesus e ter Ele como exemplo principal. Porque Ele suportou a própria cruz, a Bíblia fala, porque existia ali na frente uma alegria que estava proposta. E nós também, irmãos, todos nós temos uma alegria que nos está proposta, mas nós precisamos cruzar a linha de chegada. E aí nós falamos do nosso relacionamento com Jesus. Por que você vai querer chegar na linha de chegada, cruzar ela, para desfrutar do relacionamento com Cristo, se na caminhada até lá você não teve esse relacionamento com Cristo? Qual que é o sentido? Temos que caminhar com Jesus. Precisamos continuar focados nele, olhando para ele, mesmo na falha, mesmo tropeçando, mesmo caindo, olhando para ele, falando, Senhor, me alcança aqui, porque eu fiquei para trás. E eu creio, Jesus é aquele bom pastor, ele vai atrás da ovelha, ele cuida daquela ovelha. E não estou falando que ele vai pegar leve não, porque daqui a pouco nós vamos falar da disciplina, estou guardando a disciplina para daqui a pouco. Essa aqui é só a parte bonita do bolo. Então, Jesus, ele é o maior exemplo que temos para nós não nos cansarmos e não desanimarmos nessa corrida. E aí ele ainda fala assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu falo, meu Deus, que luta. Pensa num pecadinho aí que você vive lutando contra ele. Ele está falando assim, cara, você pode resistir mais. Porque você ainda não chegou no ponto em que você está ensanguentado no chão lá lutando contra ele. Ele falou, você consegue ir além. Mas, obviamente, não sozinho. Exatamente com esse relacionamento em Cristo. É Ele que nos carrega. Né? Na verdade, sim, eu acho que Jesus vai correndo com todo mundo nas costas. Né? Porque se fosse depender da gente mesmo, a gente vai só tropeçando aos trancos e barrancos, às vezes sem vontade, né? Às vezes de uma forma até displicente, negligente. Mas Jesus, Ele é o exemplo para a gente não desanimar, para a gente não se cansar.
E vou ser bem sincero, irmãos, mesmo que você esteja podre, se você parar e começar a falar com Cristo, olhar para Ele e permitir que Ele toque a sua vida, isso vai trazer um alívio. Você vai ter aquele fôlego para continuar mais um pouquinho. Porque, na verdade, essa corrida ela é uma maratona. Ela não é um tiro de 100 metros. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, né? O cristão começa a caminhada daquele tiro de 100 metros, já estou chegando, está animado, não, mas eu aguento mais 100. Mas daí quando ele vai ver, cara, não dá nem para ver a linha de chegada, está longe. E lá no meio do caminho ele já começa a olhar para trás, olhar os irmãos que já estão correndo mais que ele, olhar aqueles que estão lá atrás que não estão conseguindo correr, começa a criticar o irmão que está correndo estranho. Né? Então, irmãos, a caminhada é longa. E ele fala sobre lutar contra o pecado. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente encontra na igreja, se a gente não fizer uma leitura exata da obra de Cristo, a gente vai achar assim, Jesus já suportou a vergonha na cruz, Ele me concedeu vitória e eu posso viver na graça de Deus fazendo o que eu quiser. Essa é a maior mentira do mundo. Porque eu também não estou falando que você vai fazer essa corrida se chicoteando pelos seus pecados. Na verdade, esses pecados têm que ser entregues para Cristo, para que Ele cure o nosso coração. Nós vamos falar aqui de santidade também. Então veja que o trecho bíblico não fala assim, sai correndo aí de qualquer jeito. Ele está falando, com perseverança, mas lutando contra o pecado, para que ele não te derrube, para que ele não te atrase nessa corrida, para que ele não te impeça de chegar lá no final. E eu vou falar a verdade, irmãos. Olha a história da igreja. Quantos ficaram no caminho? Quantos ficaram desmaiados no caminho? É muito sério. Então a gente tem que se ajudar. E bom, porque nosso Deus, aí eu vou usar um termo aqui, nós temos um coach. Glória a Deus, amém? Eu usei esse termo coach, na verdade, para chamar a atenção da função do coach. Nós já vamos ver, mas eu queria ler o texto bíblico com vocês. É o versículo 5 ao 15, se eu não me engano. Ele começa falando que nós temos uma palavra de ânimo. Agora presta atenção, o que é essa palavra de ânimo que a Bíblia está falando? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Hoje em dia está meio difícil isso, né? Os jovens confrontando muito os pais. Mas ele diz aqui, quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, segundo a ciência humana, segundo aquilo que eles receberam, segundo aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles achavam que era melhor para nós. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Esse é o propósito da disciplina final. Para a gente participar da santidade de Deus. Para nós nos unirmos com Deus. Para nós realmente vivermos de uma forma justa e de uma forma que agrada o coração do Pai. Mas Ele faz esse trabalhar em nós. E aí a parte mais legal que conclui tudo e todos os sentimentos que nós sentimos quando nós estamos sendo disciplinados. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tem mais uma parte. Façam um caminho reto para os pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Acabamos de ver que o pecado quer nos derrubar. E a gente acaba vendo que nós temos um técnico, um coach, para sempre nos orientar, nos corrigir, para que a gente ande da forma correta nessa corrida. Ele continua falando, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Aqui o tópico principal é isso, a disciplina ela vai gerar frutos. A disciplina ela tem um fim em si. O pastor Beong ele sempre cita muito sobre o Bruce Lee. Eu não conheço quase nada do Bruce Lee, só os filmes dele e aquela roupa que ele usa, o tchaco e tudo mais. E esse termo coach fala exatamente
do que ele representa para aquele tipo de arte marcial. Porque, se você não sabe, o Chuck Norris, o famoso Chuck Norris, foi um discípulo do Bruce Lee. Agora imagina, o discípulo é maior que o seu mestre? A própria Bíblia diz que não. Ele tem que aprender. Ele tem que ser disciplinado para chegar naquilo. Se você pegar lá o filme do Doutor Estranho, se você estiver boiando, você dá uma procurada no Google, mas ele foi lá para o Nepal e começou a ser treinado. Ele precisou ser disciplinado. Você pega o Kung Fu Panda, é exatamente isso. Todos esses desenhos, filmes, a vida real é basicamente isso. Ah, eu quero fazer aula de natação. Você vai ter alguém que está te olhando, te observando e te corrigindo. Ah, eu quero jogar xadrez. Cara, tem um cara que é mais sábio que você, que entende mais que você, que é muito mais competente que você, que vai te ensinar a fazer os movimentos corretos e sair de determinadas jogadas e colocar o cara em algumas encrencas. Se eu jogar tênis de mesa, mesma coisa. O pastor tem compartilhado, né? Ele tem o coach, o técnico, o Jimmy. E parece que é muito legal a influência que um tem na vida do outro. Porque o pastor, eu não sei se vocês sabem, os jovens aí, o pastor é bom no tênis de mesa. E eu que sou um belo representante da equipe brasileira de tênis de mesa, eu fui tentar jogar com ele, eu não conseguia pegar um saque. Ele sacava, eu rebatia, mas ia para fora. Mas era para fora ridículo, assim, não era fora, tipo, perto. Eu não conseguia pegar o saque do pastor. E o pastor é um cara muito bom no tênis de mesa. Mas o Jimmy, ele é um cara que olha o pastor de fora e fala, pastor, você está fazendo isso. Aí o pastor, não estou. Só falta filmar, né? Ó, você está fazendo isso. Tenta fazer assim. Aí ele melhora o movimento. É para isso que serve um coach. Para isso que serve um técnico. Mas esses termos é só para trazer à nossa mente a atenção do que Deus está fazendo na nossa vida, na disciplina. Porque, na verdade, Deus ele não é só um técnico. Ele é o nosso Pai. Aqui a Bíblia é muito clara. O nosso Deus, ele é o nosso Pai. Aqui ele está trazendo um conceito de paternidade. E eu estava fazendo um estudo sobre isso. Eu até falei com o pastor David, né? O pastor David parece que ele tem uma unção especial, talvez até por isso o Alex esteja lá com ele, para ministrar sobre paternidade. E eu falei, David, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, porque eu sei que eu preciso. Eu tenho algumas defasagens em relação a olhar Deus como Pai, e eu quero conhecer Deus como Pai. Porque a Bíblia fala que Ele é o nosso Pai, e que Ele nos aceita como filho. E da mesma forma que Ele nos aceita como filho, Ele nos disciplina, porque nós somos filhos. E aí eu fui fazer um estudo particular, assim, até comentei com o Bruno, se não me engano. Evangelho de João, a primeira referência que Jesus faz ao Pai, sabe onde que é? Alguém lembra? Alguém sabe? Eu não sabia. A gente acha que ele vai chegar lá para o João Batista, nossa, meu pai, não sei o quê. Não. Foi na hora que ele fez um chicote e bateu em todo mundo que estava no templo vendendo as coisas. Ele fala, não faça da casa do meu pai um mercado, né? Depende da versão ali. Ele está na casa do pai, defendendo aquele espaço e o zelo que ele tem pelo pai. Descendo além todo mundo. A gente está fazendo coisa errada, Jesus vem com um chicote e começa a bater na gente. Sai daqui, cara. Você está errado. Foi isso que Jesus fez. E aí ele faz mais de 100 citações a pai. Pai, citando pai, a palavra pai. Você fala assim, você só fez uma contagem. Cara, mas é muito interessante você começar a ver isso. Porque eu acho que importa a quantidade que Jesus usa, porque ele evidencia, primeiro, que ele conhece quem é o pai. Segundo, que ele tem autoridade para falar no nome do pai. E ele sabe as características do pai. Agora você fala, Deus é pai. O pessoal fala isso na sua empresa, não é? O negócio não dá errado lá, que o pessoal estava torcendo. Ah, Deus é pai. E se desse errado, Deus é o quê? Eles não sabem responder. Porque Deus, na verdade, não é pai para eles. Porque até quando a gente faz algo errado, ou a gente está passando uma situação e ela não acontece como a gente espera, a gente olha para o pai e fala, pai, é uma disciplina sua? Porque a gente acabou de ver, disciplina é o quê? Considere a disciplina, as dificuldades, como disciplina. Quem aqui passa dificuldade? Só eu, Milton, o William. Todos passamos dificuldades. De repente, se você parar e começar a olhar a sua dificuldade como uma disciplina de Deus, aí já muda as coisas. Talvez você fique até um pouco mais bravo com Deus. Igual eu fiquei. Mas, você olha, peraí, tem um pai que está usando isso na minha vida para trabalhar meu coração e meu caráter. Eu preciso confiar nesse pai. E Jesus, quando ele cita a respeito do pai, na verdade, ele faz outras citações também. Ele fala, aquele que me enviou. Obviamente, ele está falando do pai. Às vezes, ele fala Deus. Obviamente, ele está falando do pai. Mas, se especificamente usar o termo pai, são mais de 100 vezes. Só no Evangelho de João. Isso que tem a parte toda lá da crucificação. E engraçado que João não registrou a parte que ele fala, por que tu me abandonaste? Eu achei interessante algumas coisas. João ele trabalha muito essa questão do relacionamento com o pai. Mas no momento mais crucial da vida de Jesus, que ele falou, ô pai, você me abandonou? O João não registrou. Mistério de Deus. Aí você estuda no teu quarto e depois você vem me falar.
Então nós vemos que nós temos um pai que nos trata como filho. Se você tem um filho, você não vai fazer tudo o que ele quer. Se você der um pedaço de chocolate para a criança, esquece brócolis, esquece cenoura, esquece abobrinha, chuchu, tudo que para ele é uma delícia, até ele conhecer o chocolate. Aí você apresenta o chocolate, aí começam os problemas. E a criança é assim, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe do que ela precisa. Ela não sabe em que pé que ela está da vida. Eu gosto de usar o Luquinhas como exemplo, né? Porque ele é uma criança que está sempre perto. E ele é engraçado, ele fala umas coisas às vezes que você fica pensando assim. E eu gosto de usar uma estratégia com o pessoal, né? Eu perguntei, como é que você está? Você está feliz? Aí o pessoal até dá risada, né? Você pergunta se eu estou feliz. Aí eu lembro que teve um dia no retiro que eu fui, eu não sei o que o pessoal estava fazendo, eu fui numa parte mais deserta lá, subi uma escada e fiquei sentado na ponta. Daqui a pouco vem o Luquinhas, né? Ele, aí, Ju, tudo bem, tio Ju? Você está feliz? Eu estava naquele tempo com Deus, sabe? E Deus manda uma criança, na qualidade de profeta, para me falar, você está feliz? Foi muito engraçado. E eu vejo que Deus ele vai trabalhando assim com a gente. Essa paternidade, esse cuidado, realmente esse cuidado com a gente, nas nossas fraquezas, na forma como a gente está lendo uma situação. E, cara, às vezes o negócio não sai por quê? Porque você é cabeça dura. E Deus está falando, cara, não é por aí. Me escuta um pouquinho. Sabe, criança, vai querer fazer de forma obstinada? E o Luquinhas, eu estava citando ele, não para contar esse fato, mas para contar hoje. Ele perguntou, amanhã eu retiro? Ele não tem a noção do tempo que a gente tem. Então é a mesma coisa com Deus, na verdade. A gente não tem noção das coisas, a gente se perde no tempo. A gente acha que, não, Deus, eu orei 3 vezes, né, e o Senhor ainda não tirou esse espinho da minha carne. Quando é que vai tirar? Não vou tirar, porque minha graça é suficiente para você. Nossa, Deus, que isso? Isso é modo mal. Mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você começa a olhar o Pai como ele realmente é. A gente estranha algumas coisas. Por quê? Porque a gente não tem intimidade com o Pai. E Jesus, ele foi bem disciplinado. Não por ele, né? Mas assim, de obedecer ao Pai. De ser submisso à vontade do Pai. Ele falou, eu só vou falar o que eu ouvi do meu Pai. Eu só vou fazer o que o Pai faz. Eu vou seguir o Pai. E aí você começa a ler essas coisas, você fala assim, peraí, em que pé que eu estou com Deus? Eu estou realmente olhando para Deus como um Pai que está me disciplinando, que Ele quer que esses frutos de justiça e paz brotem do meu coração, na minha vida, ou eu estou só pleiteando com o meu Pai? Eu sou aquele cara rebelde que acabou de fazer 16 anos, acha que sabe dirigir, e fica querendo pegar o carro do pai, o pai fala, você não vai pegar, moleque. Aí o pai dorme, ele vai lá na garagem, liga o carro, bate o carro, guarda na garagem, finge que nada aconteceu, e o pai vai ver que bateu. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente acha que quer enganar Deus ou barganhar com Deus, mas Deus vê tudo. E ele fala que como pai, ele nos disciplina. E ele fala assim, receba as dificuldades como disciplina. Como você tem recebido as dificuldades que chegam na sua vida? Isso é muito importante. Porque nós vamos ver mais para frente que ele fala algo sobre raiz de amargura. E lembra que nós falamos que na caminhada cristã muitos ficam para trás? Muitos caem porque não trataram uma raiz de amargura. Isso é trabalhar o perdão de Deus. Isso é trabalhar o amor de Deus. A gente vai chegar lá. Ele fala também que os nossos pais na terra, eles nos disciplinavam e nós respeitávamos ele. Talvez você até fique com raiva do seu pai quando ele te disciplina ou te disciplinava, não sei como é que está agora, né? A gente já cresceu tanto, né, que a gente quer começar a mandar nos pais. A gente que sabe o que é melhor para eles. Aí quando seu pai pede uma ajuda no computador, você fala assim, agora você vai entender o que é disciplina, pai. Passando por dificuldades, né? E ele fala assim, da mesma forma que nós respeitamos os nossos pais, mesmo sabendo que eles têm muitas falhas na forma como eles nos tratam ou nos educam. Nós um dia vamos ter, os nossos filhos vão fazer as mesmas coisas. E a ordem lógica e comum é, nós respeitamos aquela ordem concordando ou não, porque eles são nossos pais. E aí ele puxa para Deus, quanto mais devemos agir assim com Deus. Para quê? Para que vivamos. Então ele está falando que um relacionamento saudável com o pai, ele gera esse lance de obediência, submissão, amor, respeito, e isso gera vida. Agora imagina você rebelde com Deus, obstinado por fazer coisas que Deus não colocou de fato para você fazer. Isso não traz vida. Isso não vai trazer esse fruto que é o trabalhar de Deus na nossa vida.
E eu creio que Deus tem todas as ferramentas possíveis para trabalhar a questão da santidade na nossa existência. E aí a gente volta lá atrás, que ele falou, na luta contra o pecado, você não está nem pingando uma gotinha de sangue. E aí ele está falando aqui, essas coisas vão nos levar à santidade, vão nos levar mais para perto de Deus. Então você vê, você tem uma corrida para correr, você tem alguém para seguir, que é Jesus. Você tem o pai que está te disciplinando, te apoiando, usando as dificuldades, usando as circunstâncias para tratar o seu coração e tornar você mais santo, separado, não que você seja perfeito, mas o seu coração vai estar mais próximo do coração do pai. Esse é o objetivo dessa caminhada longa. Deus podia estalar os dedos e todo mundo assim, esses caras agora de pecadores vão se tornar seres celestiais e estão aqui no céu comigo para me adorar a eternidade toda. Mas não foi assim que ele escolheu. Inclusive o próprio filho dele pagou o preço da cruz, passou todos aqueles desafios para ser obediente ao pai. Ele foi realmente submisso na vontade do pai, obedeceu o pai, porque isso mostra que ele é alguém que tinha disciplina, que gerou esses frutos. E o mais interessante, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Eu sempre lembro aquela historinha, se você procurar no YouTube você vai achar, que tem umas criancinhas, acho que até 6, 7 anos, que eles colocam o marshmallow na frente dela, e ele fala assim, se você não comer, quando a tia voltar, eu vou sair, quando eu voltar eu te dou mais um. Aí a criança pensa, peraí, eu tenho um, então eu vou ganhar mais um, eu vou ficar com 2, eu vou poder comer o dobro do que eu ia comer, então vale a pena esperar. Aí a tia sai e não volta. E criança é super paciente, ela pega um livro, começa a ler, filosofar, não. Ela começa a ficar angustiada, porque para ela o tempo é diferente. Você falou que ia voltar, por que você não voltou ainda? E começa a ficar angustiada, alguns até começam a morder embaixo do marshmallow, começa a arrancar pedacinho, começa a cheirar, porque é a tentação, é o pecado que está nos envolvendo. Aquela é uma boa aplicação, para como funcionam as coisas. E de repente, quando volta a pessoa que está avaliando a criança, alguns ganham 2, E quando o cara ganha 2, ele fica mó feliz, já põe tudo na boca, assim. Tipo, essa é a minha recompensa, eu esperei, valeu a pena, Então, isso mostra que a disciplina, no momento, ela não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Você fala, caramba, por que eu estou passando isso? Nossa, de novo esse negócio. Mais uma vez, Deus, você não está enxergando que eu estou passando isso, A gente começa a brigar com Deus, mas espera aí, ele é seu pai, ele te conhece como filho, ele disciplina você porque você é filho dele. Se você não estivesse recebendo disciplina, em outras palavras, se você não estivesse passando por dificuldades, você não seria filho legítimo, você seria um bastardo. Palavra forte, para dizer que você não é legítimo. Mas uma vez que nós somos considerados filhos de Deus, ele fala assim, então vem cá, vou cuidar de você. E eu quero trabalhar a santidade na sua vida. Eu quero trabalhar fruto de justiça. Eu quero trabalhar fruto de paz. E aí você começa a olhar para o seu coração, existe santidade? Existe justiça? Existe paz? Se não existe, irmãos, comece a aceitar a disciplina de Deus. Porque é isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Ele quer fazer na minha vida. E o trabalho é de Deus, é perfeito. Se fosse homem, ia sair uma caca. Mas como é de Deus, Ele sabe como agir no momento que Ele deve agir. E eu não quero que vocês esqueçam. Ele falou assim, essa é uma palavra de ânimo que Ele te dirige como filho. Aí só assim, não parece uma mensagem de ânimo, Parece que Ele está falando assim, já que você é meu filho, você vai sofrer e eu vou fazer disso algo bom na sua vida para você se tornar melhor. Parece essa filosofia, não parece? Talvez até seja um pouco disso. Mas a palavra que Ele está nos dando é de ânimo. Porque nós temos que olhar menos para a dificuldade e mais para o pai. O foco do texto é, olha para o pai, cara. Não fica olhando para o seu umbigo, não fica olhando para a sua dificuldade, não fica olhando para os seus problemas. Porque se você fizer isso, aí vai ter muito problema. E aí vem a sequência, Nós vamos falar sobre um trecho que nós falamos na semana passada. Não siga o Esaú nessa corrida. Aí você fala, quem é Esaú? Aí você vai ler Gênesis. Aí depois você faz um resumo e apresenta para a gente aqui no culto. Mas esse trecho fala assim, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Ele estava trabalhando o conceito de santidade, um conceito de alguém que estava andando com Deus, estava sendo disciplinado por Deus. De repente ele traz o exemplo de Esaú. Aqui eu vou ser breve, mas eu quero trazer um pouco mais de profundidade do que da semana passada. Ele fala que o Esaú, por causa de uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Ele rejeitou a paternidade. Ele falou assim, pai, eu não quero saber se eu sou mais velho ou não, eu estou com fome, eu preciso agora, eu quero agora, a minha carne está pedindo, eu estou com fome, eu quero. E eu vou lá e faço. Eu não vou depender do pai. Eu não vou ser disciplinado pelo meu pai. Se eu tiver que fazer jejum, eu não vou fazer, eu vou comer a sopa de lentilha que meu irmão está fazendo.
E aí ele fala, como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Antes disso, né, como nós estávamos lendo aqui o trecho, ele fala, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. O Esaú fez exatamente isso. Ele falou, ok, está tudo em ordem, eu tenho que obedecer meus pais, eu tenho que ser submisso a essa autoridade, Deus está vendo todas as coisas, mas eu estou me excluindo da graça de Deus. Porque nesse momento eu vou vender o meu direito de primogenitura. Cara, como assim, direito de primogenitura? Algo que Deus te deu e você simplesmente banaliza. E ele vai lá e se exclui da graça de Deus. E depois ele fala sobre, parece um trecho tão solto, né, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Na caminhada cristã, nós vamos encontrar muitas pessoas que estão nesse estágio. Não depende da graça de Deus. Você acha que você corre a maratona, que você faz o seu alongamento, que você que faz o seu pré-treino, pós-treino, faz a sua dieta, e você corre de boa a vida cristã. Mas não é assim, a gente acabou de falar, você tem um foco, é Jesus. Você tem um pai que está te disciplinando, está te direcionando para onde você deve ir, como você deve ir. E de repente aqui você vê um cara que é Esaú, que é independente. Ele não quer saber, ele toma as decisões. Ele fala assim, cara, não é tão importante assim ser o filho mais velho. Eu vou satisfazer o meu desejo momentâneo, porque eu estou com fome, eu quero comer. E essa raiz de amargura, como eu disse, tem muitos cristãos que estão caídos na caminhada porque não trataram o coração. A amargura é um negócio que vai contaminando muitos, como o próprio texto diz. Então pensa aqui, ó, vamos supor que o William está amargurado com a vida. Aí o Milton está mó feliz de chegar lá para o William, estou usando bastante o Milton hoje. Aí vai lá, ô William, como é que tá? Ele, não, cara, você não sabe, meu irmão, o cara é um desgraçado, não sei o quê. Começa a contaminar o cara. Aí fala, nossa, mano, aquele Lucas lá fica lá tocando agora, e o cara é mó ruinzão com o irmão, aquele cara não presta. E aí vai passando uma coisa para o outro, aí quando você vê, está um ambiente nojento, que ninguém quer viver lá dentro. Não se exclua da graça de Deus, dependa completamente da graça de Deus e trata esse coração. Essa raiz de amargura, ela vai brotando, vai contaminando as pessoas. Isso aí, na verdade, é uma das coisas que impede a nossa caminhada cristã. Nos impede de conhecer o Pai. Porque se você está amargo, é porque o Pai não atendeu aquilo que você tinha como expectativa. E aí você começa a conflitar com Deus. Você não olha mais, Deus é um Pai que está me disciplinando, tão amoroso, cuidadoso, Ele gosta de mim, Ele está se preocupando com a minha caminhada. Não, você olha Deus como alguém que está te desafiando, que está impedindo você de chegar onde você queria chegar. Mas, na verdade, você está travando na corrida que você devia correr, olhando para Jesus e seguindo o Pai, caminhando daquela forma que nós já falamos aqui. Então, o exemplo de Esaú, ele trocou tudo por um prato de lentilha. E eu lembro quando eu era mais jovem, eu ia numa senhora, que era de uma Assembleia de Deus, a gente de vez em quando fazia umas orações lá, e ela falava para mim assim, ó, toma cuidado com os pratos. Aí, que pratos, né? Prato de bateria, você vai passar lá, né, derruba tudo. Cuidado com os pratos. Ela estava falando isso, cuidado com os pratos de lentilha. Porque o inimigo, ele vai oferecer várias coisas para você que é para satisfazer o seu momento, o seu prazer momentâneo. É para satisfazer a sua necessidade agora. Aí você fala, eu preciso comer, eu quero isso. E você está abrindo mão da sua filiação. Você está abrindo mão da comunhão com Deus. Você está abrindo mão de estar na família de Cristo. E você troca tudo isso por um prato de lentilha. É muito sério. É o prazer momentâneo, é a necessidade, é a urgência. É o não confiar em Deus que está cuidando desse caminho. A disciplina vem. Eu vou te falar, depois que ele foi lá e satisfez a pança dele lá, comeu o prato de lentilha, depois ele quis voltar chorando. Nossa, me dá o direito de ser o filho mais velho, eu preciso voltar a ser o queridinho do papai, tal, tal, tal. Não tem. Não adianta chorar, você perdeu a bênção. Então, quando nós escolhemos um prato de lentilha, em detrimento do nosso relacionamento com Cristo, vai ser muito mais sofrido do que se nós estivéssemos aceitando a disciplina, que ele acabou de falar no trecho bíblico. E ele fala sobre exatamente você se atentar para aquilo que é passageiro, momentâneo, contra aquilo que é eterno e é imortal. O Esaú só se preocupava com aqui e agora. Nós estamos falando de cultivar esse relacionamento com Deus. O que você faz hoje, as escolhas que nós tomamos hoje, elas vão afetar o nosso relacionamento com o Pai. E às vezes nós estamos escolhendo pratos de lentilha, no lugar de escolher aquele banquete que está
aguardado lá na frente para a gente. Então, essa aqui é uma ilustração que mostra um cara que, na verdade, parou de correr. É um cara que não quis olhar Deus como Deus. Tem mais uma passagem. Aqui é um pouco mais complexo, tá? Mas eu dei uma resumida no trecho, porque nós estamos falando de correr uma corrida, de seguir a Cristo, ter esse relacionamento com o Senhor, entender que Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, está cuidando da gente. Ele fala, evita essas coisas que vão te atrair, evite o pecado, evite tudo que está te embaraçando e continua correndo com perseverança, porque existe um fim proveitoso. E depois ele começa a falar de algo sobre as questões do que é abalável e o que não é abalável na nossa vida. Ele dá um exemplo sobre 2 montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. A gente vai ler esse trecho, eu dei uma resumida, tá? Mas eu fui lá para frente, quando ele fala da parte boa. Ele fala assim, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Esse termo primogênito faz menção, sim, à filiação. Esaú não conseguiu ter essa primogenitura, ele vendeu aquilo, vendeu o direito dele, se preocupou com aqui agora. E aqui ele está falando das coisas eternas, que próprio Cristo já conquistou para nós. Isso é uma realidade viva hoje para nós. Pessoal, vocês chegaram ao Monte Sião, aonde você, na verdade, é algo espiritual, é algo que é para a eternidade, é algo que não foi nós que merecemos, mas Cristo obteve para nós. E aí ele fala, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, fazendo referência a Jesus como Deus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. O que isso quer dizer? Abel, quando foi morto pelo seu irmão, o próprio Deus usou esse termo, ele falou assim, o sangue do seu irmão está clamando. Tipo assim, eu vi o que você fez, eu vi que você matou o seu irmão, porque as suas obras são más. E isso está, na verdade, testemunhando contra você. E a mesma coisa o sangue de Cristo. Jesus morreu, o sangue de Jesus me lava de todo pecado, ok. Mas esse sangue está clamando muito mais do que o sangue de Abel. Porque esse sacrifício foi de uma vez por todas, e por todos nós. E aí ele fala assim, cuidado, não rejeite aquele que fala. Em outras palavras, se Jesus morreu, foi por um propósito. E foi por algo muito precioso. E de repente a gente vai correndo a corrida da vida de qualquer jeito. Ele fala, cuidado, porque esse sangue está falando mais alto que o sangue de Abel. A gente não pode crucificar Jesus 2 vezes. Então a gente está falando de uma maneira de viver a vida aqui na Terra. Nós estamos falando do final dos tempos. Por quê? Porque aqui ele está falando, vocês já chegaram, mas é o tal do já e ainda não. Nós chegamos, nós temos uma realidade em Cristo, mas nós ainda precisamos alcançar isso. E nós estamos nessa corrida exatamente para isso, para concluir essa caminhada e chegar lá com Jesus. Ele fala assim, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Esse trecho precisa ter um pouco de atenção, porque eu creio que ele está falando assim, na sua caminhada cristã, você está construindo alguma coisa. Mas se Deus abalar a tua vida, se Deus der uma sacudida, se vier aquela disciplina, o que vai sobrar aí, construído? O que de fato permanece depois dessa abalada aí? Porque, sinceramente, irmãos, quando a gente passa por algo na vida, ela vem provar o nosso coração. E muitos parecem estar firmes, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas isso aqui é um alerta. E Deus está falando, uma vez eu vou lá, eu vou sacudir não só a terra, mas os céus. É claramente uma ilustração sobre o final dos tempos. As coisas já têm sido abaladas. Família, como é que a família permanece nesses tempos modernos? Está sendo abalado. A nossa fé cristã no mundo pós-moderno está sendo abalada. Somos um monte de Esaús mimados, querendo falar de Jesus, mas estamos vivendo como Esaú longe do Pai. Estamos sendo testados, provados, em todo o tempo. E é por isso que ele fala, indica a remoção do que pode ser abalado. Tudo aquilo que é abalado na nossa vida, Deus quer remover, porque precisa permanecer só o que é eterno, só aquilo que é inabalável, só aquilo que resiste.
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ah, Deus é amor, Deus é lindo, ok, Ele é. Mas no final dos tempos vai existir o julgamento. E nós estamos falando dessa corrida para a gente não parar de correr, para a gente não desistir, para a gente fortalecer os joelhos, para a gente continuar olhando para Jesus, exatamente porque no final dessa corrida, o mundo e os céus vão ser abalados. Nós vamos chegar no final e aí tudo aquilo que não presta vai ser abalado, não vai permanecer. Então o alerta dessa mensagem é: cuidado, não se deixe abalar. Trabalhe o seu coração, trabalhe esse relacionamento com Cristo a ponto de quando vier uma dificuldade, quando vier as tentações, quando vierem os problemas, você permaneça firme. Obviamente isso faz uma alusão lá para frente também, quando você pegar, por exemplo, as palavras de Jesus lá em Mateus 24, ele fala do final dos tempos. Eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Ele fala assim, ó, aprenda a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E assim também, quando você virem todas essas coisas, tudo que ele falou em Mateus 24, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, ela é inabalável. Ela é a rocha firme que nós podemos firmar os nossos pés. E aqui nós acabamos de ver tantas coisas que vão ser abaladas, tantas coisas que vão ser sacudidas, para que permaneça só aquele reino que nos foi dado. A ideia que eu tenho do reino é exatamente esse cara que aprendeu a conhecer Deus como Pai e sabe que ele vai voltar para casa. E quando ele voltar para casa, ele vai ver esse reino inabalável. Ele vai entrar nesse reino que, se dependesse de nós, nós não entraríamos. Mas ele abriu as portas para a gente entrar. Mas tem todo esse processo. Então, irmãos, tudo isso está nos motivando a nos aproximarmos de Cristo, a realmente dependermos dele nessa caminhada. Fala, Jesus, sem você eu não vou conseguir. Eu sei que a caminhada é longa, eu sei que existem dificuldades, existem os pecados que estão me prendendo, estão me impedindo de correr mais, mas eu não quero ficar parado. Sabe, tem que ser essa última palavra para nos incentivar. Fala assim, lá no final existe algo que não pode ser abalado, existe algo que não vai ser destruído, que não vai ser, o tempo não vai corroer. A herança dos filhos de Deus, um reino que Cristo vai reinar completamente, um reino de justiça, onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, sofrimento. Por isso que ele fala, Jesus olhando lá para frente, a alegria que estava proposta para ele, ele suportou a cruz. Porque Jesus já via cada um de nós do lado dele, no reino dele, desse reino que não pode ser abalado. Um reino eterno, um reino que permanece para sempre. E isso, irmãos, é um alerta, é uma advertência dos céus, para todos nós que estamos ouvindo essa mensagem. Então, o encorajamento hoje é, continue correndo essa corrida, não pare, trate o coração, entre nessa presença do Pai, conheça o Pai, busque saber dele, como você deve lidar com cada situação da sua vida, porque isso pode ser disciplina de Deus. Deus está cuidando dos seus filhos, Deus não te deixa só, Deus não te abandona. Muitas vezes a gente merece ser abandonado, tanto que a gente dá as costas para Deus. Mas ele tem esse coração compassivo. E até o final dos tempos, até esse mundo todo ser abalado, ele ainda está nos dando chance de continuarmos caminhando, de continuarmos adiante. Ele não desiste de nós. Mas a pergunta é, nós vamos desistir dele? Nós vamos desistir de chegar nessa linha de chegada, nesse reino inabalável? Lembra que a gente falou bastante, né, para os adolescentes, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso é prioridade do cristão. Ame a Deus acima de todas as coisas e busque em primeiro lugar o reino. Aí só o que é buscar o reino de Deus? A gente acabou de ver. As coisas eternas, as coisas que não passam, as coisas que não são abaladas por nenhuma situação. Coisas que Deus fundamentou em Cristo. Ele é a pedra angular. Nós estamos edificando sobre ele. Então tudo está baseado em Jesus. Se nós excluirmos o nosso relacionamento com Cristo, a gente vai afundar, a gente vai cair, a gente vai continuar prostrado, a gente vai ter raiz de amargura, a gente vai se envolver nos pecados. E aí, de repente, Jesus fala, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
2 homens vão estar no campo, 2 homens vão estar na sua empresa, e um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão no campo, uma será levada, a outra deixada. E 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque ninguém sabe que dia virá o seu Senhor. Por isso que essa mensagem de Hebreus, ela nos encoraja a se apegar no Pai, falar, Pai, eu preciso correr essa corrida, mas sozinho eu não consigo. Eu quero seguir Jesus, vem comigo. E Deus nos capacita nessa corrida, para alcançar isso que é algo concreto, real, algo que nos dá sentido de continuar correndo. Então, irmãos, essa mensagem ela é para nos incentivar a ter esse despertamento espiritual. Você não está vindo aqui cumprir mais um ritual de estar num culto, mas você está vindo aqui porque você sabe que existe um reino que está te aguardando, e nesse reino existe um rei que pagou um alto preço para que você chegasse lá. Ele é o seu exemplo de vida. Não é nenhum jogador de futebol, de pôquer, nenhum professor, nenhum mestre, igual nós falamos das artes marciais. É Ele. Nós temos que olhar para Ele e falar, Senhor, eu quero te seguir. Eu tenho esse desejo no meu coração. E se não tem esse desejo no coração, irmãos, Deus quer criar. Porque a coisa mais preciosa para o Pai é o Filho dele. Ele deu o Filho por amor a nós. Então hoje é um dia para a gente despertar, irmãos. É um dia para a gente olhar para Deus e falar, Deus, agora eu entendo que tudo que o Senhor fez por mim foi por amor e o Senhor não desiste de mim. A corrida pode estar difícil, mas é o Pai disciplinando. É o Pai trabalhando a santidade no seu coração. É o Pai falando, vai mais longe, continua. Eu estou com você, eu não te abandonei. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Deus tem promessas para nós. Não seja como Esaú que abandonou a corrida. Se apegue à palavra de Deus, às promessas que são inabaláveis. É isso que Deus quer para nós, amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Eu não sei de que maneira você quer conversar com o Pai, né? Talvez você, nesse momento, entendeu o que é um sofrimento pontual na sua vida, e você, de repente, fala assim, Deus, eu estou entendendo que isso é uma disciplina na minha vida. Então, eu me alegro, porque eu sei que é o Senhor que está trabalhando. Ou então você, de repente, falou, eu estou vacilando nessa corrida, eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar correndo. Recorra a Deus. Ele vai te ajudar nessa caminhada. Talvez você queira simplesmente agradecer a Jesus. Falar, Jesus, obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu nunca ia chegar nesse reino. E esse reino já foi dado para nós. Então é uma resposta da sua parte para com Deus. Eu tenho a minha forma de falar com o Pai. Você precisa expressar o teu coração para o Pai. Não é o amiguinho que está do teu lado que vai te ouvir. É o próprio Deus. Então expressa aquilo que está no seu coração. Se existe uma raiz de amargura nesse momento, nós queremos orar para que o Senhor venha trazer essa libertação. Para que essa amargura não atrapalhe a sua caminhada com Cristo. Não atrapalhe essa sua caminhada com os irmãos da fé. Se houver necessidade de perdão, nós vamos orar para que o Senhor venha liberar o perdão. E nós tenhamos a capacidade em Cristo para perdoar aqueles que nos ofenderam. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti nessa tarde, e são tantas situações, cada vida aqui, Senhor, tão preciosa para o Senhor, cheia de desafios, cheia de significado, cheia de sonhos, cheia de frustrações também, Senhor. Mas nessa mensagem nós sabemos que o nosso foco precisa ser o Senhor. E nós queremos olhar para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, sabendo que o Senhor já trilhou esse caminho, o Senhor foi na frente, o Senhor é o nosso exemplo. E nós queremos Te seguir, Jesus. Nós queremos permitir que o Pai trabalhe em nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, através do Seu Santo Espírito, ministrar cada mente, cada coração que está aqui, Senhor. Essa é uma obra que é sobrenatural, é uma obra que o Espírito Santo faz, não somos nós. Não são palavras de persuasão, mas eu sei que o Espírito Santo, nesse momento, pode tocar cada coração e mostrar aquela área onde precisa haver perdão, onde precisa haver libertação, cura, restauração, onde precisa haver ânimo, onde realmente precisa haver um despertamento espiritual, Senhor. E nós contamos com o Senhor para ministrar em nossa vida. Espírito Santo, você é bem-vindo em nosso meio. Nós queremos dizer que o Senhor é livre para atuar no nosso coração, para nos tirar de todo o cativeiro, para nos livrar de todo o pecado que tem nos embaraçado nessa caminhada. Porque nós queremos correr com perseverança essa corrida, Jesus. Nós queremos Te honrar, Senhor,
porque foi um preço muito alto que o Senhor pagou. Nós te agradecemos, Senhor, por tanto amor, pela sua entrega, pelo seu perdão, pela motivação que você teve no teu coração de obedecer ao Pai, para ser exemplo para cada filho aqui. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Amém. Podemos sentar.